Bruhim Abaim, boa noite. Vamos lá. Estava dando uma olhada num assunto para a gente preparar para hoje à noite e a gente dá importância para esse assunto que a gente vai falar, se Deus quiser, hoje à noite, mas eu queria ver também, obviamente, qual a importância do assunto nos olhos de Hashem. E é incrível, quanto mais a gente vê, mais a gente fica fascinado quanto que a Torá é um poço infinito de sabedoria. Por quê? Porque a mesma passagem, você mergulha de novo na mesma piscina e você percebe alguma coisa nova que você nunca tinha percebido lá dentro. É incrível. Uma novidade numa passagem que a gente já conhece antiga. Olhem que curioso. Em Parashat Vayeshev tem uma história, algumas histórias, mas uma das histórias que tem é entre Yehudá, uma das tribos, e Tamar. De Yehudá, só para uma pequena introdução, saiu no futuro David Amelech, dessa relação entre Yehudá e Tamar, saiu algumas gerações depois, David Amelech, e mais algumas gerações depois, Mashiach, né? Olha que interessante. Yehudá era sogro de Tamar. O que aconteceu? Ele casou o filho dele com Tamar, por isso que ele era sogro de Tamar. O primeiro filho casou com Tamar e cessou de existir no mundo. Aí o segundo filho casou de novo com Tamar e também cessou de existir. Então Yehudá ficou com muito medo. Falou, puxa vida, se ela já matou dois, eu tenho um terceiro filho, mas eu não vou arriscar, né? Então, mesmo no joguinho tem 3 vidas, né? Depois acabou. Então aqui, já perdi um filho, o segundo filho, ele falou, não quero arriscar. Tudo isso em Parashat Vayeshev. Depois passa-se um tempo, a Torá conta pra gente, não sei exatamente quanto tempo passou, mas algum tempo passou, e está escrito algo espetacular. Está escrito o seguinte, Yehudá viu que Tamar, a nora dele, estava grávida. Ele falou assim, como que pode ser que ela está grávida? Eu ainda não dei o meu terceiro filho para ela casar. Então, em algum momento, talvez eu vou dar o terceiro filho. Tem uma mitzvah de fazer ibu. Mas, por outro lado, ela não podia casar com ninguém, porque ela ainda não tem a permissão de casar. Até que o terceiro filho que eu tenho, dá o gueto para ela, ou libera ela, ou faz alguma coisa, divorcia ela, chalitzá para ela. Então, ele ficou assustado, falou, como pode ser que minha nora Tamar está grávida? Ele fala, guardas, tragam Tamar aqui. Qual o castigo dela? A Torá explica que ela é obrigada, ela merecia morrer, serefá. Serefá, que ela merecia um dos castigos, uma das penas capitais, ela merecia de alguma forma ou outra morrer. Agora ele pergunta para Tamar, você tem algum último pedido a fazer, alguma coisa a dizer? Aí Tamar fala, não tenho nada a dizer. Tá bom, então se Tamar não tem nada a dizer, e ela está grávida e não é do meu filho, ela é chamada Eshetite, é uma mulher casada, traiu o marido, então essa mulher merece desaparecer do mundo. Ela falou, eu não tenho nada a dizer. Até que de repente, no último minuto, depois que perguntaram para ela, assim explica o Midrash conta assim, perguntaram para ela se tem alguma coisa a dizer, ela falou não. Depois de alguns momentos, ela fala, puxa vida, eu tenho algo a dizer. No último momento, antes dela ser castigada, olha que espetacular, está escrito o seguinte, perguntaram para ela, olha, eu tenho aqui, o que a Torá conta para a gente, um anel, uma roupa, uma túnica, e um bastão, e um cajado. O homem que teve relações comigo, que é dele, que eu estou grávida, ele é o dono desses 3 objetos, que é um único dono, bastão, roupa e o anel. Aí, obviamente que o próprio sogro Yehudá percebeu isso, e ele viu e falou, puxa vida, sou eu próprio a pessoa que teve relações com ela. Agora olha que interessante. Por que ela não lembrou, ela só falou, quando perguntaram para ela se tem alguma coisa a dizer, ela falou não, diz o Midrash. Porque só no último segundo ela falou o dono do anel, do cajado e da roupa, que é o marido do... Ele é o dono do... é o marido do... quer dizer, o bebê pai do filho. Olha que interessante. Diz o Midrash, porque já que no futuro, David Amelech, e no futuro Mashiach vai sair daqui, então o Satan, o Yetzirah, estava tentando no máximo fazer ela esquecer onde ela deixou o anel, a roupa e o bastão, para que o quê? Para que ninguém soubesse e ela morresse. Tudo que é
valorizado, o Yetzer Hara coloca a mão. Se está indo muito fácil, é porque tem alguma coisa estranha. Tá bom. Então, de repente, ele apresentou e aqui a gente sabe que Eudá se encontra a Torá para a gente, reconheceu que era ele próprio o pai e ela não foi queimada. Agora, olha que interessante. Só entre parênteses, como foi possível que Eudá teve relações com uma mulher que ele nem sabia que era a nora dele? Se soubesse, não teria relações. Então, só de uma forma bem resumida, para não deixar isso em aberto, a gente não sair com a questão na cabeça, a Gemara pergunta uma pergunta fortíssima. Como pode ser que Eudá não reconheceu que ela era Tamar? Então diz a Gemara que já que ela tinha uma tzniut, um recado tão grande, Eudá nem conhecia a face da nora dele. Só para a gente entender que tipo de pessoa a gente está falando de pessoas muito elevadas, não é que ele foi lá e teve relações físicas com outra mulher, não é o que a gente está imaginando. Inclusive o Zohar fala para a gente, que Eudá foi empurrado em cima de Tamar, assim diz Zohar HaKadosh, para que o bebê precisasse nascer, porque só desse jeito sairia da vida Melech e só desse jeito sairá Bezat Hashem Mashiach. Fechando parênteses, então foi algo divino. Mas em todo caso, a Gemara aprende daqui algo que qualquer criança conhece, se não conhece vai conhecer agora, é o seguinte, a Gemara fala em Sotá na página 10b, é melhor uma pessoa pular na fogueira do que envergonhar o seu amigo, né? Porque a gente não sabe disso, porque Tamar ia ser pular na fogueira, ela ia morrer para não envergonhar Eudá. Ela não falou, foi você que teve relações comigo. Ela falou, olha, o dono do objeto, ele que reconheça, que reconheça a paternidade, o anel, a roupa, o cajado. Ela não contou. Se ele quisesse, ele ia falar, um minuto, vamos cuidar tal, e depois ele ia, de uma forma easygoing, se anunciar. Mas ele não foi lá e se avisou de uma forma, ela não foi lá e colocou ele nas câmeras para que ele passasse vergonha. Agora olha que interessante, então daqui a gente aprende o conceito que é melhor a pessoa se envergonhar, morrer do que envergonhar alguém. Tem um Tosfot lá, nessa mesma Gemara, em Sotá, na página 10b, ele faz uma pergunta muito forte, ele fala o seguinte, tem 3 pessoas que têm que se matar, ou alguém fala para mim, por exemplo, olha, ou você come 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e o pão com gergelim. Ou você morre. O que a pessoa fala? Não vou comer. Não, mas aí não é brincadeira. Tá? Se ele vê que de verdade é sério o negócio, ele é obrigado a comer de acordo com a Torá. Por quê? Porque a Torá falou, você só pode abrir mão da sua vida em 3 casos. Gilo erayot, shfichut damim e avodazará. Ou você faz idolatria, ou te mato. Ou você tem relações proibidas com uma mulher, ou te mato. Ou você mata fulano ou eu te mato. Nesses 3 casos únicos, a pessoa precisa da vida. Qualquer outro caso, qual que é a lei, não se dá vida. Então, pergunto, Tosfot, algo interessante. Se a pessoa é obrigada a dar a vida para não envergonhar o outro, por que não está escrito esse como o 4º caso? Eu preciso me matar para não envergonhar o outro. Quando a Gemara falou que tem que se matar para não envergonhar o outro, não é uma coisa fofa, um patrocínio Hello Kitty, é uma alahá. Então pergunto o Tosfot, porque não está escrito na Gemara que esse é um dos casos que eu também preciso me matar por ele. Tosfot fala, você tem razão, tem que se matar também. Por que não escreve? Porque a Gemara, quando falou os 3 casos, só falou casos que estão explicitamente escritos na Torá. Aqui a gente teve que aprender de um caso. Por isso que não falou. Mas lemar-se na prática, sim, a pessoa tem que dar vida para não envergonhar outra pessoa. Inclusive, a Gemara fala para a gente, olhem que forte. E a Gemara lembrem que é o cérebro de Hashem. Então, se a Gemara está falando, quer dizer que Hashem está contando isso para a gente. A Gemara em Baba Metzia, na página 58b, diz o seguinte, que todas as pessoas, lo aleno, que precisam ir para o Geinom, para o lugar indesejado depois de falecer, eles voltam para o lugar, para o Olam Haba, para o lugar bom. Menos 3 pessoas. Tem 3 pessoas que descem no subsolo e não sobem mais. Quais são as 3? Diz a Gemara, o primeiro caso é a Bala Eshetish, uma pessoa que tem relações com uma mulher casada. 2, Malbim Pnei Havero Barabim, uma pessoa que envergonha o outro em público. E 3, Mekane Shem Lechavero, uma pessoa que ele apelida o outro de um apelido pejorativo, que incomoda a pessoa. Obviamente, se o nome da pessoa
Avraham, chama ele de Av, e se a pessoa não se incomoda, claro que não tem problema, que é um diminutivo. Mas chamar a pessoa de alguma coisa assim pejorativa, né, ou bode, ou outra coisa assim, então, procurei um apelido que ninguém conhece não. Então, nesse caso, são 3 pessoas que vão para o Geinom, Lo Aleno, e não sobem mais. Quem são os 3? Uma pessoa é aquele que tem relações de novo com a mulher casada, uma pessoa que envergonhou o amigo dele, ou em público, ou a pessoa que dá um apelido para outra pessoa. Então olha que interessante, são coisas que são graves demais. Uma delas que a gente mencionou é envergonhar a pessoa em público. Agora a pergunta aqui, que vale não 1 milhão, 2 milhões, é a seguinte. Vou pedir por concentração de vocês, em especial nesse ponto. Por que Tamar precisou dar a vida para não envergonhar Yehudá? Quando ela falou o dono desses objetos que se apresente, ela própria não avisou quem era, que era Yehudá. Por que ela precisou fazer desse jeito? Preste atenção. Yehudá, quando falou, olha, essa mulher merece morrer. Olha que bomba de pergunta. Se essa mulher, olha como a Torá, cada vez que a gente mergulha, a gente vê mais alguma coisa. Se essa mulher, Yehudá, ficasse quieta, não falasse nada, Yehudá querendo matar ela, estava matando ela de forma o quê? Não merecedora, porque ele era o marido, certo? Existe na Torá um conceito, na Gemara um conceito, que uma pessoa que vem te matar, vem matar alguém, sem que essa pessoa mereça, eu, vítima, posso levantar e matar a pessoa de volta. Defesa pessoal. Kung Fu, mata o cara de volta. Isso em hebraico é chamado Rodef. Então o Rav Wolbe faz a seguinte questão sobre essa paraxá, olha que pergunta bomba ele faz. E Yehudá, naquele momento que falou para Tamar, você merece morrer, e ela na verdade não merecia porque ele que teve relações com ela não precisava nem apresentar para ele o cajado e falar quem é o dono disso daqui. Ela podia levantar e matar ele de volta, porque ele é um rodef, uma pessoa que mata outra pessoa sem razão. A vítima, por justa causa, pode matar o rodef, o perseguidor, de volta, o assassino de volta. Essa é a pergunta que ele faz. E diz Rav Wolbe, e aqui eu queria me concentrar, daqui a gente vai tomar o norte do shiur hoje, se Deus quiser, é o seguinte, tem razão, um rodef pode ser morto. No caso de Yehudá, obviamente, sem saber, ele era um rodef. Então por que Tamar não matou ele, em vez de apresentar o bastão e perguntar quem é o dono, etc. e tal? Diz Rav Wolbe, para matar alguém se trata de uma mitzvah e de uma verá. Aqui nós estamos falando sobre midot. Envergonhar o outro, que é o que Tamar teria feito, seria o quê? Midot. E quando se trata de midot, midot é tão grave que mesmo para um rodef eu não posso matar ele. Olha que interessante. Fato é que a gente acabou de apresentar a Gemara, que fala para a gente que tem 3 pessoas no aleno que descem para o Geinom e não sobem mais. Um deles é quem? Uma pessoa que envergonha o outro. Envergonhar o outro quer dizer prejudicar as midot da pessoa. Falar, não estou nem aí, eu vou te envergonhar. Isso é tão grave, diz Rav Wolbe, daqui a gente conclui, que a pessoa não pode, inclusive, que é um caso muito peculiar que aconteceu com Yehudá e Tamar, matar uma pessoa. Não é pela mitzvah ou pela verá, é pelo caráter da pessoa, as midot, o caráter da pessoa que está sendo prejudicado. Isso responde também, Rav Wolbe traz na continuação desse mesmo episódio. Sabem que um dos Rishonim é chamado Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah, ele traz para a gente, num dos livros famosos dele, chamado Sharei Teshuvah, ele traz que uma das coisas que Hashem não gosta, que fala para a gente em Sotá, é alguém chamado Machnif, alguém que faz Hanifá. É um bajulador. O que quer dizer um bajulador? Bajulador não é que alguém fala para o outro Abu Sakana. Como está fofinho, isso não é bajulador. Isso pode. Bajulador é o quê? A gente vê alguém fazendo Hilul Shabbat e fala para ele, você é um tzadik. Você é um bajulador. Você pode falar para ele, tua gravata é bonita. Mas falar, você é um tzadik, para alguém que anda de carro no Shabbat, não posso falar para ele que é um tzadik. Posso explicar para ele, não posso falar a lashon hara dele, tudo bem, mas não posso falar que você é um tzadik. Agora olha o que está escrito. Rabbeinu Yonah, voltando, fala para a gente no Sharei Teshuvah o seguinte: Chayav Adam limsor atzmo lesakana. A pessoa é obrigada a colocar a vida dele em perigo para não bajular alguém. Então a pergunta que se faz é, poxa vida,
Não bajular alguém é uma das 3 averot capitais que eu preciso da minha vida. Então, por que eu preciso colocar minha vida em perigo para não bajular alguém? Diz Ravou, é a mesma razão. Porque quando se trata de midot, bajular alguém, é uma midá que vai entrar na pessoa, ele vai se acostumar a bajular alguém, é uma característica pessoal, é tão grave, midot negativas são tão graves, que a pessoa precisa colocar a vida dele em risco, em sacanagem, diz Rabbeinu Yonah, para não se acostumar a, por exemplo, bajular os outros. Quer dizer, o mesmo Akadosh Baruch Hu que falou para a gente, que Shmirat Shabbat, cuidar de Shabbat, é a mitzvah, uma das primeira, segunda, terceira mais importantes, mas num caso de perigo, liga o carro e dirige para cuidar do Shabbat. Isso é cuidar do Shabbat, lo aleno quando precisa. O mesmo Hashem falou o quê? Num caso que vai envergonhar um outro, ou num caso que você, Yehudi, homem ou mulher, vai colocar dentro de você a midá de bajular os outros, para isso você tem que entregar a tua vida. Por quê? Porque quando se trata de midot, Hashem fala, eu não abro mão. Quando a gente fala de midot, na verdade, são essas características emocionais da pessoa, ou traços de comportamento da pessoa. Por exemplo, orgulho e humildade. Por exemplo, nervoso e calmo. Por exemplo, sorridente ou bravo. Sisudo. Qual que é a tradução da palavra midot? A gente traduz como traços pessoais, características emocionais. Não é assim que a gente traduz? Medida. Agora, olha que interessante. Se a gente procurar no Google não, Rav Google, vai. No Rav Google, a palavra midot, a palavra que o Rav Google vai trazer para a gente não é comportamento emocional, que também é verdade, não é características pessoais, que também é verdade, ele traz um pouco diferente. Já vou falar o que ele fala para vocês, para a gente, mas eu queria, antes disso, ver algo que tem a ver diretamente com midot, que está ligado com a resposta do Rav Google para a gente. É o seguinte, o que quer dizer midot? Qual a tradução da palavra midot? Olha que interessante, o que está escrito no Pirkei Avot? Uma das coisas que está escrito em Pirkei Avot é o seguinte, Heve mema'et be'esek ve'asok batorah. Pirkei Avot dá uma regra para a gente. Você decidiu trabalhar? Tudo bem, pode trabalhar, não se preocupa, pode. Mas diminua o trabalho e não esquece de estudar a Torá, intensifica pelo menos a vontade, se não dá o tempo, em Torá. Então, quer dizer o quê? O que eu preciso fazer? Diz o Pirkei Avot, trabalha menos, mas estuda mais Torá. O mesmo Pirkei Avot, isso é o Pirkei Avot no capítulo 4, o mesmo Pirkei Avot, em Ética dos Pais, no capítulo 2, fala o quê? Yafé Torá im derech eretz. Meu amigo, não fica estudando Torá sem ter um métier. Você tem que trabalhar e estudar Torá. Espera aí, eu tenho que estudar a Torá e trabalhar o mínimo possível, ou na verdade isso porque a volta é impossível, é obrigatório trabalhar para poder sua Torá ser frutífera. Olhem só outra coisa curiosa, está escrito em Pirkei Avot, Sechok, Perek Gimel, Vekalut Rosh, Margilim Leirvah. A pessoa ficar só falando piada e cabeça vazia, a pessoa que faz isso, não está falando que só faz isso. A pessoa que faz isso, isso traz a pessoa a fazer coisas relacionadas com sexualidade que a Hashem não gosta. Por outro lado, a Gemara conta para a gente que muitos rabanim contavam umas piadas antes de começar o shur, para o pessoal ficar mais de boa, e aí eles davam um shur depois. Então, peraí, a piada faz a pessoa fazer averot lo aleno, ou as piadas são o must para que o shur possa fluir? Interessante. Ou, por exemplo, a Gemara falou que piadas, né, o Pirkei Avot falou, piadas faz a pessoa a chegar, diz o Pirkei Avot, né, Margilim le'ervah, faz a pessoa lo aleno a ter relações sexuais proibidas. Mas presta atenção, todo mundo aqui conhece aquela Gemara, que Eliyahu Navi estava no Shuk, estava lá no Pacaembu, na feira do Pacaembu, na feira do Morumbi. O que ele viu lá? O que ele viu? Eliyahu Navi falou, olha, aqueles 2 indivíduos estão lá, do lado direito, atrás da banca de melancia lá, esses 2 aí tem o Lamabá. Puxa vida, quem são esses caras? O que eles fazem? Aí foram chegar lá, qual é o trabalho de vocês? Não, a gente conta umas piadas aí pra galera, tal, alegra o povão. Às vezes é do português, às vezes a gente mistura o português. Presta atenção, o Pirkei Avot falou pra gente, tzchok, piada, faz a pessoa chegar
a ter relações sexuais proibidas. E por outro lado, quem tem o Olam Haba, aqueles dois caras lá ficam contando piada. Por outro lado, o Rabanim começavam um shiur com mili de ruta, com piadas. Ou o que a gente falou, tem que trabalhar menos. Mas o próprio Pirkei Avot falou, se você não tiver um métier e só estudar a Torá, então tua Torá não vai ser frutífera. Como é que responde essas contradições? É simples. Olha que interessante. Tem muitas outras contradições, mas para não cansar vocês, vou cortar a lista por aqui, porque a resposta é única para todos. É o que o Google traduz a palavra midot. Se você colocar, procurei, podem procurar, escreva um midot no tradutor, vai aparecer a palavra dimensão, proporção, equilíbrio. É isso mesmo. O que são midot? Midot não é nervoso ou calmo. São certos comportamentos emocionais, e midot é ter um equilíbrio. Tem que contar piada. Mas porque a avó falou que ficar contando... tá certo. Depende se você depende para que você conta piada, se é o dia inteiro. Depende em que momento você conta. Tá no meio do cemitério, lá além, o cara pergunta qual a senha do Wi-Fi aqui do Butantã. Não é momento. Mas tem momentos que é para contar piada. Você vê o teu amigo um pouquinho meio down. Você sabe o que aconteceu com o português? Conta alguma coisa. Então tem momentos para contar e tem momentos para não contar. Tem momentos para trabalhar e tem momentos para não trabalhar. E daí por diante. Então, na verdade, midot não é aqui ou lá. Midot é um balanço, assim que o Google traduz a palavra midot, a dimensão certa, o balanço certo. Isso que são midot de verdade, porque, como tudo na vida, todas as midot são importantes. Pode ser ponderado ou não? É ponderado, tem um equilíbrio, né? São midot. Olha que interessante, tem alguma midá boa e alguma midá ruim? É bom lembrar, por exemplo? É bom lembrar? É bom. Depende, tem gente que lembra uma vez eu cheguei na sinagoga em 1912, há 25 anos atrás, a pessoa fala, o ano que foi, o rabino me de bonjour. Então eu não vou mais naquela sinagoga. Isso não é bom lembrar. O rabino não falou para ele bom dia uma vez, talvez o rabino estava ocupado, não viu ele, faz 12 anos, faz 20 anos que ele não ganhou aliá. Tá bom, deixa passar. Isso não é bom lembrar. É bom esquecer? É? Isso sim. Depende. Tem coisas que é bom. Está escrito em Pirkei Avot também. O pessoal que esquece a Torá dele, Hayav Mitah. Então tem coisas que é ótimo esquecer e tem coisas que é horrível esquecer. Estou mostrando só que tudo que a gente tem emocional não tem nada que é bom e é ruim. Midot é ter o equilíbrio. É bom ter vergonha? É bom ter vergonha ou não é bom ter vergonha? Equilíbrio. Equilíbrio, tudo responde assim. É verdade. É bom ser cara de pau? Equilíbrio também. Equilíbrio também. Tem momentos que tem que ser cara de pau. Ninguém está falando nada. Alguém tem que falar. Alguém tem que falar que tal coisa está errado. Eles querem construir uma piscina em cima do prédio, reunião de condomínio. Ninguém fala nada. Meu amigo, tem uma já embaixo, ou vai dar vazamento. Alguém tem que ser cara de pau e falar. Tem momentos que tem que ficar quieto. Tem momentos que tem que ter vergonha. Ou seja, midá não tem uma midá boa e ruim. Todas as midot são boas, contanto que sejam na proporção certa, no equilíbrio certo e no momento correto. Por que é tão importante falar de midot? Estou falando comigo mesmo. Olhem que espetacular. Logo, também é uma Mishnah em Pirkei Avot, mas a gente conhece ela por causa da Tfilah. Logo antes de falar Kadish em Shacharit, Yehuda ben Tema Omer. Torá Viadir, né? Yehuda ben Tema Omer. Faz tempo. Faz tempo, quer dizer, chegou na Midá. Tá bom, mas para todos nós aqui que chegamos no Rodô, no comecinho, logo o Kadish antes de Rodô, está escrito, mas está escrito em Pirkei Avot também, vai. Yehuda ben Tema Omer, Yehuda ben Tema dizia, eu vou ler só uma parte dela, Eveaz Kanamer, tem que ser rápido como O Nameiro. Tigre, né? Leopardo, né? Como é que eu vou ser rápido como tigre? Amigo, é que nem falar assim, você tem que ser bonito que nem fulano, rico que nem fulano, legal que nem ciclano. Essa é a pior coisa que uma mãe pode falar para um filho, ou que uma mulher para um marido, ou um marido para a esposa. Como que a Hashem fala para a gente, olha, se você tem que ser rápido como tal animal, ágil, leve como uma águia que voa. Amigo, se eu ficar fazendo assim o dia inteiro, batendo asa, eu não vou sair do lugar. Mas se eu fazer musculação, como tem? Né? Olha que interessante, o Zohar HaKadosh fala para a gente, olha que bomba. A Hashem pediu para a gente ter uma característica de cada um desses animais, por quê? Porque o homem dentro dele tem todas estas características. A Hashem falou, agilidade, usa igual a águia.
Daí por diante, cada uma das características que nós temos tem que ter conforme um destes animais. Por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu falou para a gente, assim diz o Zohar, que todos nós temos essas midot dentro da gente. Agora o problema é, se eu tenho uma midot de um leão, por exemplo, e eu não uso ela no equilíbrio, eu posso matar 6 milhões de pessoas. Se eu tenho uma midá de agilidade e eu uso ela para algo não frutífero, eu posso causar atrocidades no mundo, porque eu quero, por exemplo, ser ágil, eu quero aparecer, eu quero ter kavod, daí por diante. Por isso que é tão importante que o ser humano pense, a gente pense junto aqui sobre midot. A gente conhece Charles de Gaulle como o nome de um aeroporto. Mas vocês lembram que Charles de Gaulle, né? Mas vocês lembram que ele foi, não deixou de ser uma personalidade. Olha a frase que esse homem falou. Olha que bomba. Não falou do Brasil. Falou do Brasil, mas essa eu não vou mencionar. Olha o que ele falou. O voo até a Lua, olha que verdadeiro, não é tão longe, vírgula, as maiores distâncias que devemos percorrer estão dentro de nós mesmos. Chegar na Lua não é tão longe quanto chegar do coração para o cérebro. Traduzindo o que ele quis dizer. Olha que bomba! É isso mesmo. Olhar para dentro de nós mesmos é difícil. Mas vai chegar na lua às vezes. Mas isso é midot. Kiná, inveja é bom? Não é bom? Depende. Alguma hora é bom. Sabe por que Kiná é inveja? Alguma hora é bom. Hashem falou, olhem, Hashem tem inveja, pessoal. Está escrito que Hashem tem inveja. Quando Hashem vê um Yehudi fazendo idolatria, Hashem fica com inveja, que ele escolheu outro Deus, entre aspas, minúsculo, e trocou o Deus maiúsculo por um Deus minúsculo. Quer dizer, Hashem tem inveja, tem momentos que também tem que ter inveja. A inveja certa e no momento certo. Em outras palavras, mais uma vez, midot é ter o equilíbrio. Tava, a vontade é bom, desejos são bons. A Gemara conta pra gente. A Gemara conta pra gente. Eu quero mostrar pra vocês. A Gemara conta pra gente. Eu fiz questão de pegar 4, 5 exemplos. A Gemara conta pra gente que quando cortaram o Yetzer Hara, o instinto, vamos falar, de ter relações macho com a fêmea, no dia seguinte ninguém podia comer omelete, nem ovo frito. Porque o galo não teve relações com a galinha e não teve filhos. Então, de novo, tava é bom? Claro que é bom. E também é ruim, sim. Agora, vocês já pegaram um ponto do equilíbrio? Acompanhem comigo. Olhem o que é midot, pessoal. Olhem o que é midot. Qual foi o primeiro... Não respondo mais equilíbrio, porque eu não vou mais perguntar sobre equilíbrio. Olhem só agora que bomba. Qual foi o primeiro assassinato da humanidade? Caim matou Hevel. Qual foi a razão? Ele teve inveja que o korban, a oferenda do irmão, foi aceita e a dele não. Vírgula. Logo depois de Bereshit, a gente vê Mabul. Hashem destrói o mundo inteiro, não aguento mais esse mundo. Mas Hashem nem começou ainda. Mas eu não aguento mais o mundo, disse Hashem. Dilúvio, Mabul. Qual foi a razão do Mabul? Tava, desejo. Os animais tinham relações com outras espécies, né? E os homens também. Logo depois, terceiro episódio, Dora Flagá, né? Por que Hashem criou cultura inglesa, Red Balloon, outros dialetos, francês, inglês? Por quê? Porque eles construíram aquela torre gigante, Hashem falou, separa as pessoas. Mas como Hashem? Se eu separar eles, ainda vou continuar se comunicando, tá? Cria para cada um dialeto. Por que eles criaram essa torre gigante e foram brigar com Hashem? Kavod. Por quê? Está escrito na Torá, nasce lá no Shem. A gente quer brigar com Hashem. Então presta atenção. O primeiro assassinato do Caim foi Kiná, inveja. O Mabul, logo depois, Hashem quer destruir o mundo, desejos. Dora Flagá, logo depois, Kavod. A gente quer aparecer, a gente quer ter um nome, um Kavod. Olha que interessante. 3 episódios, quase que um do lado do outro, nas Parashiot, mesmo que em tempo foi distanciado um do outro, mas isso tudo foram por causa, o que gerou o problema não foi o Mabul, o que gerou o problema foi a Kiná, Tava e Kavod. Midot usadas no momento errado, da forma errada, no balanço ou no equilíbrio errado. Tá bom? Eu estava lendo uma pesquisa, um artigo de psicologia, olha que interessante. Antigamente,
se achava que o sucesso da pessoa, sucesso pode ser econômico, pode ser social, pode ser familiar, dependia do quê? Do QI que a pessoa tem, quociente de inteligência que a pessoa tem. Anos depois, ou hoje, se sabe que, não sei como eles quantificaram isso, mas estava escrito que 20% do sucesso familiar, econômico ou social, obviamente que depende do mazal da pessoa também, mas conforme a revista lá, 20% desse sucesso depende do quê? Do QI que a pessoa tem. E o que depende então os outros 80%? O que é famoso aí no mundo? Algo chamado inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Pessoal, olhem que bom, olha a definição da psicologia. É o equilíbrio entre a emoção e a razão. Que é nada mais, nada menos do que o que a gente está falando agora. Pronto, voltou o equilíbrio. Midot! Não tem nada que é bom e ruim, mas é saber quando usar, quando achamos que a gente usa e quando não é para usar. É o equilíbrio entre a emoção e a razão. Essa é a inteligência emocional. Esse termo, na verdade, inteligência emocional, olhem que curioso, foi já feito alguns bons anos atrás, foi cunhado pela Universidade de Yale. Eles começaram com esse termo de chamar, antigamente é só QI, depois apareceu essa inteligência emocional. Mas a Torá fala para a gente, algumas centenas de anos antes, para não falar milhares de antes, a palavra Midot. Teve um dos grandes homens, Talmid Chacham, viveu assim, no mundo das yeshivot, instruiu muitas pessoas, chamava Rav Shlomo Brevda. E quando ele estava doente, um dos médicos, não Yehudi, se for Yehudi talvez é meio suspeito, mas não era Yehudi, ele falou o seguinte, olha o que ele falou, pessoal. Eu fiz faculdade de medicina, disse o meu doutor, que estava cuidando dele, eu já aprendi sobre intestino, pulmão, fígado, tudo isso. Mas eu nunca aprendi o que é um ser humano até conhecer este rabino. Não é só inteligência QI, é a inteligência emocional, um mix dos dois. O que são midot? Rav Ovadia Yosef, rabino, só menciona Ashkenazim, tá bom, menciona Sfaradim também. Rav Ovadia Yosef, Zichron Libracha, ele via na frente dele letras e letras e letras e letras de Torá. Isso que esse homem só tinha Torá na frente dele. Andava a Torá, pensava a Torá, respirava a Torá. Se fizesse exame de sangue lá, tenho certeza que ia sair só vitamina T. Só saía Torá do sangue desse homem. É incrível. Cada livro que tem na casa, que tinha, né, que ele faleceu, mas a casa ainda está. Cada livro que tinha na casa desse gadolador, ele não colocava um livro na prateleira se ele não tinha lido ele inteiro. E o livro que estava lá, podia perguntar a página e a linha, a gente falava qualquer livro que estava na prateleira da casa dele, obviamente tinha muitos outros livros também que não estavam lá, que ele sabia. O homem tinha a Torá na frente dele. Ainda na sua juventude, antes de casar, esse pequeno, futuro, grande Rav Ovadia Yosef, Zichron Libracha, ele chega em casa e a porta de casa está trancada. Então, o que a gente faz quando a porta está trancada? Bate na porta, se ninguém abre, toca a campainha, liga para a portaria, manda interfonar, pega o tamanco, faz barulho, vê se alguém acorda. Rav Ovadia Yosef sentou no degrau da porta da casa dele, à noite, viu que está todo mundo dormindo, se eu bater eu vou acordar meu pai e minha mãe, provavelmente talvez poderia acordar, porque eles iam gostar de que o filho estivesse entrando em casa, mas tudo bem. Ele sentou na porta de casa, à luz do luar, literalmente, abriu o Sefer, o livro que ele tinha na mão, e começou a estudar. Quando que o pai encontrou ele? Quando o pai dele estava indo rezar Netz, Shaharit, na manhã, na madrugada, não manhã, madrugada seguinte, ele vê o filho sentado com o livro lá e fala, Habib, chupa aquilo, porque você não entra. Não, acabei ficando por aqui e tal, não queria acordar vocês. Isso são midot. Midot quer dizer a pessoa ponderar como se comportar no momento que sim, no momento que não. Mas é melhor para mim dormir, é melhor para mim descansar, certo? Mas não é o que é melhor para mim. É o que Hashem quer de mim no momento, não para mim, para todo mundo que está ao meu lado também. Eu lembro até hoje, quando eu estava na Yeshiva, eu não lembro de quem era, estavam falando sobre algum Talmid Chacham grande que tinha falecido, infelizmente eu lembro a história, mas não lembro, ou felizmente lembro a história, não lembro sobre quem estavam falando. Eu lembro que a Yeshiva esvaziou, e o Rosh Yeshiva mandou todo mundo ir para tal Yeshiva escutar, porque um Talmid Chacham grande tinha falecido nos Estados Unidos.
Eu lembro uma das coisas que falaram faz mais de 20 anos atrás, uma das pessoas que levantou falar sobre o Rav, que eu não lembro o nome mais uma vez, falou o seguinte: uma vez esse Rav foi visto com uma meia de cada cor no pé. Uma azul e uma preta e uma marrom, duas cores diferentes. Depois alguém foi perguntar para ele: olha, você pode trocar de meia, por que o senhor vem com uma de cada cor? Pessoal, qual foi a resposta desse homem? Qual foi a resposta desse homem? Nem percebeu no Amidot. Não foi a resposta. Ele falou: minha esposa estava dormindo. Para que eu pudesse discernir entre o preto e o azul, eu precisaria ligar a luz e acordar ela. Então eu coloquei a meia que estava lá. Eu também faço isso. Pensei que era o mesmo par. Senão eu apanho. E acabei não acordando ela. São Midot, olha que homem. Não ligar a luz para não apanhar da esposa não vale, não é Midot, isso é medo. Isso não adianta. Aqui ele falou: eu não quero incomodar minha esposa. Olhem que legal. Mais um episódio, eu estava lendo a biografia. Na verdade, esses livros, eu já falei para vocês muitas vezes, às vezes não pode desmerecer um livro de Mussar, mas é tão quanto um livro de Mussar. Ler biografias de Rabanim atuais, a nossa época, pessoas que a gente pode ter uma relação assim de tempo um pouco mais próxima, é incrível quanto que dá para aprender. Rav Eliashiv, Zichron Libracha, alguém escreveu um livro bem assim gorducho sobre a vida dele. Um dos episódios, Rav Eliashiv, ele passava Purim sempre na casa dele, até que um certo momento da vida dele, ele decidiu passar Purim na casa do genro dele em Beit Vagan, outro bairro. Então perguntaram para ele: por que o senhor agora, cada vez Purim, sai da sua casa, vai passar em Beit Vagan? O que tem lá que não tem aqui? O que ela tem que eu não tenho? Diz Rav Eliashiv: é que eu não gosto de ficar sentado na mesa. Aí falaram assim: como assim você não gosta de sentar na mesa? Hein? Eu sei que o senhor gosta de estudar, mas em Beit Vagan, na casa do seu genro também, o senhor fica sentado na mesa. Ele falou: não, deixa eu te explicar. Então, olha o que são midot. Eu fico sentado na minha casa e Purim tem o costume que as pessoas vêm visitar um ao outro, Mishloach Manot, escutar um Dvar Torah, falar um Dvar Torah. E às vezes eu comecei a perceber que vem um Rosh Hashivá, vem um Rav, vem outro Rosh Hashivá, e pode ser que com um eu falo 25 segundos, com outro 50 segundos e com outro 1 minuto e meio. E os três vão estar presentes. O que teve minha atenção de 25 segundos vai falar: poxa vida, aquele outro que teve de 1 minuto é uma pessoa mais importante, 1 minuto e meio é mais. Vai sair de lá meio cabisbaixo. E eu estarei estragando as midot que eu tenho ou prejudicando outros Yehudim, Ben Adam Lechavero. Por isso que daqui para frente eu decidi passar em Beit Vagan, na casa do meu genro, na mesa Purim, onde temos menos visitas e eu não tenho essa sacana, esse perigo de dar mais atenção para uma pessoa do que para outra. Porque se a gente falar com uma pessoa 30 segundos ou 40, talvez a gente não perceba a diferença. Mas quando é um Gadol Ador falando, todo mundo está cronometrando, tirando foto, eu falei com ele falou 2 frases para mim, mas para mim ele falou 3. Alguém escutou 2, vai se sentir mal. Por isso diz Rav Eliashiv, Zichron Libracha, eu não posso mais ficar na minha casa em Purim, porque eu vou estar prejudicando o sentimento de outros Yehudim. Quando eu vi essa história, eu lembrei, comecei a marcar, não fiz isso no computador seria mais preciso, mas eu comecei a marcar e prestar atenção que na Gemara muitas vezes aparece a palavra Halash Da'ate. Quer dizer Halash Da'ate? Ficou fraco, ficou incomodado. Pessoal, a gente está falando de Rabanim que aparecem na Gemara, vocês conhecem melhor do que eu. O que está escrito sobre esses seres gigantes? O menor deles, o que fazia? Tchiat HaMetim, ressuscitar os mortos. E sobre eles, em alguns episódios, está escrito o quê? Halash Da'ate. Ficou mal, ficou sentido, ficou incomodado. Então disse Rav Eliashiv, 10 segundos a mais, 20 a mais, eu não consigo quantificar isso, mas vai incomodar ele, por isso eu não posso fazer isso. Isso são midot. Eles contam até que tinha a história algumas vezes, que tinha um leão, que ele foi casar. O leão estava indo casar, Então ele convidou quem? Ele falou: não quero convidar só o rei da selva aí, eu e meus brothers. Convidou o pessoal todo lá da selva, mesmo animais um pouco mais frágeis. Aí veio um gato assim, chegou perto do leão e trouxe um presente para ele, né?
E escreveu no cartãozinho do presente para o leão, o gato escreveu o quê? Mabruk, Mazal Tov, leão, meu irmão, Ahi, meu querido, meu irmão. Assim falou o gato para o leão. Aí o leão deu um rugido assim quando viu o cartão. Ele falou assim, como é que você me chama de irmão? Eu sou um leão, você é um gato. Não pode me chamar Mabruk, meu irmão, Mazal Tov, meu irmão. O gato vira para o leão e fala, eu também era um leão antes de casar com a minha esposa. Agora eu virei um gato. Quando se fala de Midot, não dá para falar desse assunto de casamento, não dá para pular o assunto de casamento. Contam até, essa quem me mostrou foi minha esposa, não sei por que ela mostrou isso. Mas diz que o indivíduo chegou para o rabino e falou para ele o seguinte, Rav, estou com um sentimento de querer viver para a eternidade. O rabino começou a pensar, falou para ele, poxa vida, eu tenho uma solução para você. Casa! Aí o súdito falou para o rabino, falou, uau, quer dizer que quando eu casar eu vou viver para sempre? O rabino falou, não, quando você casar, a vontade de viver para sempre vai passar. Tá bom? Mas a pergunta de verdade que eu queria fazer para vocês, que a gente nunca se perguntou, é a seguinte, por que casar? Agora é tarde demais, mas por que casar? É de verdade, se a gente tivesse agora com a Kadosh Baruch Hu do nosso lado, de verdade. Já foi feito. Por que casar? A casa já caiu, não? Por que? Na mesa é tão bem. Por que casar de verdade? Não, acompanhem comigo. Qual que é a maior mitzvah do mundo? Qual a maior mitzvah do mundo? Vamos pensar do lado de Hashem agora. Qual que é a maior mitzvah do mundo? Talmud Torá, estudar a Torá. Agora, não precisa casar, porque senão você não vai ter filho. Presta atenção, essa não é uma resposta. Olha que interessante. Adam Arishon, ele era autossuficiente. De acordo com uma das opiniões, Adam Arishon era um corpo que tinha homem e mulher. Mas se você não quiser comparar com Adam Arishon, não tem problema. Porque, né, quer dizer que onde Adam Arishon ia, Havá ia atrás, né? Será um corpo. Não é fácil. Tá bom, então não vou comparar com ele. Árvores, como que as árvores reproduzem? O inseto vai lá, traz o pólen, algumas se viram sozinhas. Então, a gente podia ficar assim, 5 minutos com a mão estendida e cair um filho por uma mão, outro filho por outra mão. Por que o homem tem que casar, ou para as mulheres não ficarem ofendidas? Porque a mulher tem que casar. A maior mitzvah do mundo é Talmud Torá, queridos. Não é? Casar causa bitul Torá ou não? Não causa bitul Torá? Amém. Claro que quando a pessoa casa, se a pessoa não tivesse casada, ele está fazendo o quê? Estudando Torá. Se ele gosta de Torá, ele se importa, ele estuda com afinco, ele vai estudar Torá 24 horas por dia quase. Depois, agora ele casou, a mulher chega para ele, O que é acho que eu estou grávida. Acorda no meio da noite, enjoo, depois passa o enjoa de novo, vem comigo no médico, volta comigo do médico, vem fazer a ginástica, vem fazer reconhecimento à área, como chegar no hospital no 9º mês. Bitul Torá, de verdade. Não, pensa de verdade. O primeiro ano, o que está escrito para fazer? Shana Rishonah. O homem tem que conversar com a mulher. Alguns falam que tem que falar, outros falam que tem que escutar. Tudo bem. Mas Shana Rishonah é uma mitzvah. O homem obrigatoriamente, tem até na Lacha, olha que interessante, o homem quando casa no primeiro ano, ele não pode viajar para fora da cidade dele, do país dele, sem ter o reshut, a permissão da mulher. Agora olha que interessante. Não, de verdade, olha, por um lado está escrito tem que ter Shana Rishonah. Mas por outro lado, o que você fizer não vai adiantar muito, porque está escrito Al Tarbe Simcha Meishá, né? Não fala muito. Escuta, mas tudo bem. Mas alguma coisa precisa fazer. Se falar, porque falou. Se não falar, o que escutou? Mas olha que interessante. Voltando, a maior mitzvah do mundo é Talmud Torá. Talvez uma das coisas que me permitam, sem falar mal, mas falando mal. Uma das coisas que mais causa bitul Torá, não estudar Torá, é o casamento. Não é? Pensa friamente comigo. Tem que sentar, levar, trazer, conversar. Por que não fez igual a árvore? Nasce, igual que nasce a mexerica, nasce o goiaba, nasce a melancia, nasce o bebê. A resposta é Avodat Amidot. Porque ninguém veio para o mundo
para estudar a Torá. A gente veio para o mundo também estudar a Torá. A gente veio para o mundo trabalhar as nossas midot. Uma vez viram o Rav Pam, que foi Rosh Shivat de Torah Vadat, com um papelzinho no bolso. De vez em quando ele tirava o papel e lia, na sua velhice já. Falaram para ele, Rav, o que está escrito aí? Ele mostrou para um dos alunos que estava escrito lá, que o homem veio para o mundo para fazer Avodat Amidot. Esse era o papelzinho que ele usava. O perfil de celular dele, do WhatsApp dele, como se fosse, Baratashvili, qual que era? Eu vim para o mundo para trabalhar as minhas Midot. Por isso que o homem casa. E olha que interessante, no Brit Milá, a gente fala, igual que ele entrou no Brit Milá, o bebê, igual que ele entrou no Milá, que ele tenha o Zehud de Kanes de Torá, Rupa, Umasim Tovim, que o bebê tenha o mérito no futuro, Bezat Hashem, de estar envolvido com Torá, Rupa, casamento, e Masim Tovim, bons atos. A pergunta é óbvia, qual que é? Por que a ordem está Torá, próximo Brit Milá, vocês pensam de novo nisso? Por que está escrito na ordem Torá, Rupa e Masim Tovim? Torá, isso da Torá. Masim Tovim e casamento depois. Ele só pode fazer Masim Tovim depois que ele casar, porque está escrito Torá, depois Rupá e depois Masim Tovim, ser gentil, bons atos. Porque Chachamim estão ensinando para a gente que só dá para ter Masim Tovim de verdade depois que casa. Antes não vale? Vale, mas de verdade, a essência da pessoa é só depois que aquela pessoa casa. Uma vez eu vi, como a gente sabe quais são os hábitos da pessoa? Olha que espetacular. Português é Lashon HaKodesh. Onde a gente vê os hábitos da pessoa? Dentro da habitação dele. Por isso que hábitos e habitação são palavras irmãs. Português é Lashon HaKodesh. Porque a gente vê quais são os hábitos verdadeiros da pessoa dentro do lar dele. Lá que é o casal, o homem, uma mulher desmascarado. O que me fez falar desse shiur? Terminando. Só agora, sim. Vou contar para vocês. Eu estava nas férias, eu gosto de ler um pouco, assim, outras coisas que não tenho oportunidade de ler durante o ano. E agora, nas férias, estava lendo um pouquinho um dos livros sobre... Fala um pouco sobre cada um dos Rabanim. Vida de alguns Rabanim que viveram há pouco tempo atrás. Tzadikim. E aí, perguntaram para o Rav Shach Zichron Libracha, uma pessoa falou o seguinte, eu vou casar minha filha, estou procurando um hatan, um genro. O que eu tenho que procurar num genro? Qual que é o script? Quantas páginas? Uma pergunta mágica? O que eu faço? Faz uma segulá, uma gematra do nome dele, beija mezuzá 3 vezes, pega alho, põe um hamster nas costas. O que tem que fazer para saber qual que é o hatan, o genro certo para minha filha? Pessoal, quando eu vi isso, eu falei, uau! Eu li isso, eu recortei isso, eu guardei para mim para ler algumas vezes, eu não acreditei. Ainda bem que estava escrito. E a pessoa que escreveu é uma pessoa confiável. Será Shach 3 coisas. Primeira coisa que você precisa procurar para um genro, está na ordem. Mais importante é Midot. O Rav Shach foi o Rosh Shivat de uma yeshiva de estudo de Torá. Não foi alguém da ONG de proteger as baleias. Então, para um homem desse falar procurar Midot em primeiro plano, quer dizer que a gente precisa reformular o que é importante. 2, segundo quesito que precisa ter para um genro, que você está me perguntando, é que o emocional dele, as midot dele sejam constantes, não montanha-russa. Tem gente que está um dia eufórico, outro dia deprê. Um dia yupi-yupi, virou vohezanetz, foi no mikve, o outro dia não colocou tefilim. Seja em religião ou seja emocionalmente. Diz Rav Shach, primeiro ponto, top da Forbes, midot. Segundo ponto, alguém que seja emocionalmente dentro do normal, constante. Todo mundo tem um pouco de alto e baixo, mas dentro do normal, constante. E o terceiro ingrediente foi o que mais me chamou a atenção. Alguém que saiba estudar Torá. Eu tinha certeza que o primeiro ingrediente ia ser esse. Diz Rav Shach, o terceiro ingrediente é alguém que saiba estudar Torá. Talmud Torá em terceiro plano. Fiquei assim, eu li isso faz algumas semanas. Perguntei para o meu filho, Chaim, o que você acha? Como pode ser que o Rosh Shivat de uma yeshiva, o chefe, um dos chefes das yeshivot,
falou que primeiro Midot, segundo constante e terceiro Talmud Torá. Talmud Torá não é importante? Meu filho falou o seguinte, Abba, eu acho que Talmud Torá talvez seja o mais importante. Perguntei para ele então por que está em terceiro plano. Ele falou o seguinte, porque para que tenha Torá, precisa ter Midot e Midot constantes. Não que Torá está em terceiro plano, mas para ter Torá precisa ter os outros dois. Que nem quando alguém vai comprar um fogão, ele vai lá reclamar. Hoje em dia pode ser que seja possível, no advogado. Ninguém me falou que precisava ter uma conexão com gás. Amigo, você comprou um fogão a gás, tem que ter conexão com gás. Para ter Torá, tem que ter Midot e tem que ter Midot constantes. Porque, olha, não faz diferença se eu vou pegar água Perrier de um lado, água Minalba, melhor água que tiver. Vai chegar no meu copo suja se passar por um cano sujo. Mesmo a Torá mais pura de Akadosh Baruch Hu, se passar por uma pessoa que não tem Midot, essa Torá não chega sendo Torá. Senão, chega água suja. por isso que é 1, 2, 3. Por isso que é 1, 2, 3. Midot número 1, ser constante número 2, e em terceiro estudar a Torá. Pode ser que a Torá seja o mais importante, mas sem Midot não tem nada. E com isso nós terminamos. A Gemara fala para a gente, o Rashi traz para a gente isso no Chumash, Ein a Torá mitkayemet, ela bemish mit atzmo aleia. Tem um passuco na Torá, e a Gemara aprende daqui, o Rashi traz esse passuco. A Torá só é mitkayemet, só se mantém, só perdura, uma pessoa que se mata por ela. O que a gente entende com se matar por ela? Sempre entender que é uma pessoa que está pronta a comer pão com sal. Não precisa comer pão com sal, mas ele está mesmo pronto a comer pão com sal, como está escrito em Pirkei Avot. Pat bemelach, tochal, diz o Bartenura, não precisa comer pão com sal, mas você precisa estar pronto a comer pão com sal. O Chazon Ish tem cartas que mandaram para ele e ele explica diferente. Ele fala, o que quer dizer a Torá só se mantém numa pessoa que se mata pela Torá? O que quer dizer se mata pela Torá, diz o Chazon Ish? Shvirat hamidot, quebrar as midot. A Torá só é mitkayim numa pessoa que se mata por ela, quer dizer, se matar por ela, não precisa pular da ponte. Não precisa fazer ir no mikve gelado e voltar resfriado para casa. Hashem não pediu isso para a gente. Não precisa andar ou ficar no casamento ou com uma Gemara na frente chamando a atenção de todo mundo. Não é isso que Hashem pediu. Hashem falou, memita atzmo aleia, não é ficar sem comer. É uma pessoa que consegue dobrar suas midot. Eu queria muito ficar bravo. Eu me controlei por 3 segundos, eu fiz memit atzmo aleia. Eu quebrei minhas midot por 3 segundos. Eu fiz o que Hashem me pediu. Aconteceu isso em Lag BaOmer e com isso a gente termina. Lag BaOmer, alguns anos em Israel, um grupo de turistas americanos foi para Israel e um dos dias que eles estavam lá era Lag BaOmer e eles decidiram ir no mikve do Arizal. Já foram para o mikve do Arizal? É bom? Então, é aquele famoso mikve, água corrente, ninguém pode reclamar que a água está suja, a água entra por um lado e sai pelo outro. Esses turistas americanos, Yehudim, entraram lá, mergulharam, saíram, e eles falaram que o sentimento deles foi que eles estavam mais puros. Depois de lá, eles tinham algum contato, e eles foram para Beit Vagan, e estacionaram, a perua deles estacionou, na frente de uma yeshiva chamada Kol Yaakov, uma yeshiva que tem lá. Rosh Yeshiva dessa yeshiva se chama Rav Yaakov Ades. E essas pessoas tinham marcado um appointment para conversar com eles. Rav Yehuda Ades, me desculpa. Rav Yehuda Ades. E tinham um appointment com ele. Então chegaram lá, e olhem que interessante, as pessoas falaram, olha, a gente acabou de chegar do mikve, do Arizal, e Rav, a gente entrou lá, todo mundo, sabe, não junto, obviamente, né? E a gente entrou, todo mundo lá, a gente está sentindo um nível aqui elevado de espiritualidade, não dá para explicar. É incrível como às vezes a gente sente uma espiritualidade que não dá para explicar. O Rosh Yeshiva vira para eles e fala o seguinte, legal, é bom, feliz que vocês entenderam isso, e sentem isso, mas quando vocês estiverem de volta nos Estados Unidos, longe do mikve, dá para ter o mesmo sentimento de outra forma. Vocês falam, como que dá para ter? Se o Rosh Yeshiva é o seguinte, de Kol Yaakov é o seguinte, antes de entrar em casa, quando estiver um pouquinho agitado,
a pessoa que vai entrar em casa. Ou, mesmo que ele não estiver agitado, mas a situação em casa estiver agitada, a pessoa respirar fundo e falar, eu vou manter a calma, diz ele, a pureza que a pessoa tem, nesse momento de trabalhar suas midot, não é menos do que mergulhar no mikveh do Arizal. O único problema é que é um pouco mais difícil, a gente quer ser grot fáceis, né? Mas trabalhar as midot, para isso que a gente veio para o mundo, e disse o Gaon de Vilna, que se um homem vem para o mundo, mesmo que ele esteja com 119 anos de idade, seja uma pessoa que terminou o Talmud muitas vezes, escola Kavod, mas ele para de trabalhar as midot dele, o que diz o Gaon de Vilna? Lama Lo Chaim, porque essa pessoa está respirando. O que ele está fazendo no mundo? Que Bezat Hashem, a gente possa ter Arichut Yamim, trabalhar as nossas midot e que a Torá seja mitkayem bano, como diz a Gemara, e na Torá mitkayem ela bemishem imita tzmoleh, que a gente possa trabalhar as nossas midot, e já que é tão difícil trabalhar as midot, o mérito que vem é 1000 vezes mais do que mergulhar no mikveh do Arizal sem desmerecer, que a gente possa ter Arichut Yamim, Shanim, e possamos ser pessoas agradáveis e simpáticas com os outros. Amém.